Agora a gente segue para Brasília porque a Polícia Federal investiga a compra de 300 ventiladores pulmonares adquiridos pelo consórcio Nordeste na pandemia. Esse material todo, o repórter Paola Cuenca, nem chegou a ser entregue, Pois é, exatamente. Tanto é que a investigação conduzida pela Polícia Federal fez um pedido junto ao Ministério Público Federal para que essa operação, essas investigações pudessem ser continuadas e tivessem também essa realização de buscas e apreensões junto ao consórcio do Nordeste para poder fazer uma maior verificação a respeito dessas compras dos 300 ventiladores. Isso porque eles acreditam que com o avanço das investigações será possível encontrar uma engrenagem criminosa com a participação, inclusive, de autoridades públicas que estejam envolvidas nessa situação. Outro pedido que foi feito pelo Superior Tribunal de Justiça é de informações a respeito da agenda de autoridades ali do estado da Bahia. Eles devem compartilhar, inclusive, essas informações com a Controladoria Geral da União, que também faz as apurações junto com a Polícia Federal. É importante a gente destacar aqui que o trabalho que é realizado na parceria entre CGU e a Polícia Federal pode aprofundar essas investigações de fraude em contratação, desvio de recursos e lavagem de dinheiro nessa aquisição de respiradores que juntos somam um valor de 48 milhões de reais. Isso porque eles acreditam que a empresa que foi contratada para fornecer esses respiradores, esses ventiladores, ela nem era uma empresa qualificada para poder prestar esse tipo de serviço, além da contratação ter sido feita de forma direta. Ok, a Paula Cuenca volta a qualquer momento conosco aqui na PAN. Cris Grêmio, essa é a investigação que a gente quer acompanhar. É um absurdo a denúncia, não? O que era um caso de saúde virou um caso de polícia? Sim, e pena que isso não foi tratado, pela CPI da Covid. Os senadores ignoraram. Havia uma solicitação, se não me engano, foi o senador Girão que colocou isso para ser investigado e não aprovaram o requerimento, ignoraram. Fingiram que não houve o chamado Covidão, que não houve essa compra superfaturada de respiradores e que jamais chegaram. Então, é muito bom que a Polícia Federal tenha dado andamento, que tenha havido a CPI local, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, pedindo, inclusive, indiciamento de políticos que agora estão sofrendo mandado de busca e apreensão por parte da polícia e que isso continue, tem que chegar até as últimas consequências e os responsáveis pagar pelos erros. Lógico, tem que ser investigado essa história do consórcio do Nordeste e talvez o lugar mais apropriado para isso seja efetivamente as assembleias legislativas, Eu estava até tentando procurar rapidamente, mas houve a apresentação desse requerimento de convocação dos governadores, secretários, posteriormente havia um entendimento do STF também que isso teria que ficar a cargo das assembleias legislativas, ou seja, os executivos estaduais têm que ser investigados pelo Poder Legislativo Estadual e assim foi feito. Agora a Polícia Federal e a CGU fazem essa operação de apreensão, de busca e apreensão. É estranho, até como disse o governador da Bahia, Rui Costa, nas redes sociais, que isso tenha acontecido 2 anos depois do relato do caso. Dificilmente você encontrará provas 2 anos depois. Normalmente essas operações de busca e apreensão têm que ser feitas a quente, Se alguém tivesse sido preso, teria sido mais fácil de compreender a operação, mas de fato ela parece um pouco extemporânea. Bom, extemporânea ela não é. Essas investigações demoram para tomar corpo. Evidentemente, talvez essa questão de agora explique a revolta de alguns secretários de Estado que não querem o fim do decreto de pandemia, porque foi justamente com o regime jurídico da pandemia e das emergências que eles deitaram e rolaram com o dinheiro enviado pelo governo federal. Deitaram e rolaram, inclusive estados de senadores que compunham a CPI da Covid e que rapidamente bloquearam a ideia de convocação de governadores e prefeitos. Por quê? Porque sabiam que em seus currais eleitorais a turma estava deitando e rolando, como esses exemplos que nós estamos vendo aí agora. Essas investigações feitas pela Polícia Federal e pela CGU vão demonstrar aquilo que a maioria dos brasileiros já tinha percebido, que o dinheiro, aliás, o dinheiro do governo federal, diziam que Bolsonaro não ajudou na pandemia, foi o governo federal que distribuiu recursos abundantes para estados e municípios, que muitos disseram que iam montar leitos de UTI, disseram que iam comprar mais equipamentos, e nós estamos vendo o que aconteceu. Houve uma grande indústria do desvio do dinheiro público em razão desses recursos da emergência da pandemia. E essas pessoas que se acostumaram
a essa operação de compra sem licitação, dentro do regime emergencial, estão desesperados com o decreto que põe fim à pandemia, porque sabem que com o fim do regime especial, essa mamata, essa liberalidade, esse fast track para fazer coisa errada vai acabar. Agora, Cris Grêmio, muitos agentes públicos que ganharam uma certa notoriedade por conta do combate à pandemia devem se candidatar esse ano. Você entende que esse processo de investigar possíveis atos de corrupção deve ganhar um novo contorno por conta das eleições também? 1 minuto para você, por favor. Olha, Daniel, entenda que o eleitor tem que estar com os olhos muito abertos, porque as campanhas vêm lindas, né? Cheia de colorido, de musiquinha, de pessoas que a gente não conhece afirmando que foram beneficiadas por esse ou por aquele político, mas a gente precisa ver na real como ele lidou com o dinheiro público, especialmente esse dinheiro público federal que foi para os estados, foi para os municípios e mais, não só como ele lidou. O que ele falou, porque a narrativa de governo federal não fez nada, eu sou bam, mas depois não consegue explicar essa compra de respiradores, por exemplo, que não foram entregues, é sempre a mesma, tentando enganar, tentando confundir, tentando disfarçar para tirar algum lucro político. Amanda, olha, eu acho que a CPI... Por favor, Amanda, perdão, você, não, pode seguir, pode prosseguir, faça a sua pergunta, Adriana. É a sua vez, eu só ia te questionar justamente que além do valor material desses 300 respiradores que não chegaram, quantas vidas poderiam ter sido salvas com a chegada finalmente desses aparelhos e que tipo de pessoa faria de propósito um desvio ilegal em meio a uma pandemia, né? Será que isso pode ser um agravante? Sem dúvida alguma, né? Sempre quando há corrupção, há uma perda material, se não for em número de vidas, se for na educação, em qualidade da educação e na saúde, é mais grave ainda. Eu não acho, no entanto, que esse seja o fato mais grave da pandemia. Acho muito mais grave as ações e principalmente as omissões do governo federal, como ficaram muito bem definidas e delineadas na CPI da Covid. Inclusive, houve várias tentativas de corrupção no governo federal. A CPI é que desnudou isso, né? Desde as revelações de que havia um conchavo ali no Ministério da Saúde para aprovar rapidamente a compra das vacinas indianas Covaxin, né, por um valor absurdo. Depois, posteriormente, isso foi suspenso e quem denunciou, quem mostrou, quem divulgou isso foi a CPI da Covid e todas as ações tomadas deliberadamente pelo governo federal para produzir a imunidade de rebanho, para atrasar a compra da vacina ou simplesmente para não comprar, para desacreditar, para duvidar da eficácia da vacina, da segurança das vacinas. Aliás, esse discurso continua até hoje nas redes sociais, pelo presidente da República, foi o grande patrocinador disso, criando um gabinete paralelo ao Ministério da Saúde, justamente para confrontar o que a maior parte da ciência dizia, que era o que as pessoas deveriam se isolar, né, deveriam adotar o distanciamento social e que isso incluía, infelizmente, parte do comércio e dos serviços fecharem durante os momentos mais agudos da pandemia, sob pena da gente aumentar muito o número de mortes. Então, foi isso que a CPI mostrou. Isso é muito mais grave do que esse possível caso de corrupção do consórcio Nordeste. Salles, 40 segundos. Impressionante a tendenciosidade, né? Só blá, blá, blá. O governo federal é acusado de terem tentado registrar uma vacina que não aconteceu, que ninguém comprou, nada disso aconteceu. Do outro lado, um grande escândalo de compra de equipamentos superfaturados por governos de estado e o mérito de quem? De uma CPI cujo um dos integrantes teve a família inteira presa, família inteira, irmão, mulher, filho, não sei quem, presos por desvio na saúde. A diferença é da narrativa. Tudo que é do governo Bolsonaro acaba sendo pintado como, não, quase teve um grande escândalo, a tentativa disso, a tentativa daquilo. Não pegaram nada, não tem nada. Esse caso, por outro lado, o batom na cueca. Tem tanto batom na cueca que não dá para ver a cueca. De tanta corrupção, desvio, desses, inclusive, que estão roubando há décadas no Brasil, há décadas. E aproveitaram essa oportunidade do regime especial, da pandemia, para deitar e rolar. E não foram só estados do Nordeste, não. Se essa investigação da CPI tivesse sido a sério, tinha pego gente desviando dinheiro em tudo quanto foi lugar. Porque a velha turma da política que roubava e continua roubando nesses estados e tudo mais, deitou e rolou com o dinheiro público.